Tema de hoje, a salvação dos ricos. Bem, supostamente, o texto bíblico fala que é difícil a salvação dos ricos em função de algumas situações que normalmente a riqueza traz para aquele que a tem. Um olhar mais egoísta, uma certa avareza, provavelmente uma falta de amor ao próximo, uma falta de compartilhamento, de cooperação, porque a riqueza possibilita todas essas coisas, mas nem todos os ricos adotam essas atitudes. Ou por medo de perder o dinheiro, ou por medo das pessoas ficarem penduradas nele ou nela, e também pela circunstância de que as pessoas têm receio de serem roubadas, passadas para trás, enganadas, enfim, o medo resultante disso tudo é o medo de perder, o medo de ficar pobre de novo. Bom, existe essa passagem de São Lucas, no capítulo 16, versículo 13, do Evangelho da Bíblia, que fala do Evangelho do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo também, item número 1. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então o texto literalmente está escrito assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis simultaneamente servir a Deus e a Mamon. Vamos analisar esse texto e ver se é só a riqueza que se enquadra nesse contexto. Por exemplo, o pobre, a salvação do pobre. Dificuldades para a salvação do pobre. Existem dificuldades para a salvação do pobre? Também existem. Existem dificuldades para a salvação daquele que está na situação classe média, nem é rico nem é pobre? Existem também. Porque o dinheiro seria mais difícil, tornaria mais difícil a salvação do rico. Vamos analisar essa situação e então a gente pode concluir juntos, né? A recomendação é que nós deveríamos trabalhar não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna. No versículo de João 6,27, se completa da seguinte maneira: que o Filho do Homem vos dará, está falando do Evangelho, pois nele, em Jesus Cristo, Deus imprimiu o seu sinal. Também outra passagem diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, aí nós estamos falando de bens materiais, riqueza, prosperidade, casa, carro, etc. e tal, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O que é considerado como elemento fundamental da salvação? Porque a pergunta original do jovem mancebo, né, segundo a menção da Bíblia, a Jesus foi: Senhor, que devo fazer para alcançar ou conseguir a vida eterna? Jesus então falou, todo mundo sabe como é que é essa passagem, falou dos mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu conhecimento, de todo o seu coração, não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, e amai os vossos inimigos, amai o seu próximo como a si mesmo. Essa questão é que nós temos que olhar com clareza. Pobres, ricos, classe média, todos precisam da mesma coisa. O dinheiro dificulta um pouquinho mais porque as pessoas, como eu disse, têm medo de perder, têm medo de ficar pobre. Então, eu quero dizer para você o seguinte: independente do que você seja,
de qual seja a sua condição atual, rico, pobre, classe média. Você precisa descobrir várias outras coisas, entre elas a de que você, sendo filho de Deus, é um Deus também. Faz parte da espécie dos deuses. Isso altera muita coisa na sua vida, altera muita coisa na sua vida e altera muita coisa na vida de todas as pessoas que têm esse conhecimento. Mas existem alguns fatores que são fundamentais, tanto faz qual seja a sua condição social, qual seja seu status social, né, em relação ao mundo material e à riqueza material. Você precisa conhecer os elementos que realmente são considerados riqueza na condição de status espiritual. Se você sabe que você é um espírito vivendo uma experiência humana, você tem que prestar atenção nesse detalhe. 7 virtudes divinas são elementos chaves para você entrar nas dimensões superiores da vida e ultrapassar as barreiras. Então, são 7 chaves das portas dos céus. Quais seriam essas chaves para as portas dos céus? Bom, vamos falar de virtudes divinas como sendo as 7 chaves para as portas dos céus. A primeira delas, a que abre a primeira porta, é a paz. Você precisa compreender que se não for pacífico, está animalizado. E estando animalizado, não entra no reino dos céus, porque o reino dos céus é estritamente para seres espirituais. Paz. Pacificar-se. Tornar-se pacificador. Todo o conjunto de elementos que transferem para você, para o seu interior, a paz, e faz com que você tenha paz interior, que é um estado de espírito que lhe dá a condição de permanência inalterável, apesar de condições em seu entorno serem adversas, de as circunstâncias serem muito difíceis, de haver problemas, de haver perturbações e conturbações. Manter-se íntegro, não perder o equilíbrio, manter-se em paz. Ter consciência de si, ainda que sob altíssima pressão e sob as mais diversas dificuldades e adversidades, ou diante de adversários terríveis, você tem que permanecer íntegro, permanecer pleno das suas faculdades. Esse é o primeiro elemento. Sem esse, nenhum dos outros elementos vai acontecer. Em segundo lugar, vem a pureza, é a segunda chave. Pureza significa, você recebe informações, você vê pessoas, você conhece situações e precisa manter-se fora das situações, não se envolver com ela, não macular a situação, não macular a ideia, não macular o pensamento, não macular a palavra, não se deteriorar, não sujar, não pôr defeito, não manchar o evento que você recebeu no modelo de informação. Então, alguém chega perto de você com alguma atitude, você julga aquela pessoa, já maculou a situação, já maculou a sua própria mente e já maculou a pessoa. Então, manter-se em estado de pureza é não usar nenhum dos elementos que deprecia a vida em qualquer dos seus níveis. Seja representado por você mesmo, seja representado por você mesma, ou pela outra pessoa, ou pela política, ou pelas estruturas governamentais, ou pelo país em si, ou pela situação, ou qualquer coisa que esteja representando um movimento da realidade.
a natureza em torno de si, manter a pureza, preservar tudo de sua opinião deteriorante ou depreciativa. Isso evita que você tenha a sua própria visão maculada, porque onde você põe defeito, você vai enxergar o defeito, conviver com o defeito, sentir o defeito, porque você é filho do Criador e é Criador também. Então, manter-se em pureza. Um elemento fundamental nessa situação é a maneira que nós tratamos o outro. Pôr defeito no outro, falar mal do outro, a vida, falar mal da vida, falar mal da política, tudo isso é macular a realidade. Eu fazendo a depreciação e a deterioração para eu sentir o que é aquilo que eu fui capaz de criar e ainda sou. Em terceiro lugar, vem a virtude da harmonia. Ela é a terceira chave para você entrar no reino dos céus. A harmonia significa ter tudo limpo, tudo em ordem, tudo no seu devido lugar, tudo organizado, tudo em condições de ser manejado com a consciência de que você sabe que cada coisa tem o seu lugar. E deixar com que a vida flua livremente, porque não tem nada fora do lugar, está tudo no seu devido lugar. É como se fosse uma estrada onde o asfalto está limpinho, lisinho, isso é harmonia. Então, viver em harmonia é não colocar obstáculos, é não colocar problemas, é não colocar defeitos, é não colocar desordem onde existe ordem. É manter tudo organizado, tudo em ordem. A quarta chave é a fidelidade. Fidelidade no seu sentido total, no seu sentido pleno, no seu sentido amplo, que significa você seguir leis, isso é ser fiel aos princípios da vida, ser uma pessoa que obedece regras, quer ser fiel aos princípios da sociedade e das organizações, ser fiel às suas promessas e à sua palavra, quando você tem um casamento ou um noivado, ou qualquer compromisso que você faça. Então, fidelidade é um dos elementos chaves para a sua salvação, para a entrada na dimensão da vida superior. Depois eu vou explicando cada um desses elementos, quais são os efeitos que decorrem da sua prática. A quinta chave é a verdade. Quem fala mentira atrai o mentiroso e vive as situações de engano, vive as situações de calote, vive as situações de falta de confiança, de desconfiança, vive a plenitude da desconfiança. Então, a verdade é um elemento chave para que você seja confiável e transfira confiabilidade e os outros também confiem em você. Você confia nos outros, os outros confiam em você. Se você for praticante da verdade, os outros serão praticantes da verdade com você. Se você não for praticante da verdade, os outros não serão praticantes da verdade com você. A mesma coisa ocorre com a sexta chave, que é a sinceridade. A sinceridade também é um elemento da confiança e da confiabilidade e faz com que você tenha tranquilidade para se relacionar com outras pessoas. Faz com que o seu casamento dê certo, faz com que os seus negócios deem certo, fazem com que a vida funcione toda na base da confiança e da sinceridade, da harmonia nas relações, tudo por causa do elemento sinceridade. E a sétima chave é a chave da honestidade. Ela é a chave que transmite para você o sentimento de segurança. Se você for honesto, não terá medo de ser roubado e se sentirá em segurança. Se tiver sido ou ainda for desonesto, sentirá medo, desconfiará das pessoas e viverá em sobressaltos, sempre preocupado em ser passado para trás, enganado, ser roubado e coisas dessa natureza. Por que esses elementos são chaves
para o reino dos céus, ou para a vida superior. Porque esses elementos são elementos que trazem harmonia interna, aumentando o nível das vibrações ao pleno, ao máximo, ao topo das vibrações, criando em torno de você campos magnéticos, eletromagnéticos, com tripla capacidade. Capacidade de atrair semelhantes, capacidade de repelir opositores ou contrastantes e a capacidade de induzir ações das outras pessoas para os processos pacíficos. Também a pureza cria um campo eletromagnético que é o campo de expansão da sua visão. É o que permite que você veja além do que está na matéria, que veja pela palavra o futuro que pode decorrer da ação daquela pessoa só pela palavra, só pelo procedimento, só pela intenção, só pelo olhar, só pela vibração você vai conhecer a natureza da pessoa. E vai entender, né, qual é o futuro, qual é a ação futura, qual é o movimento futuro pela palavra da pessoa. Se você tem pureza, a vida permite que você veja além do que já é, além da matéria, perceba o futuro. É a virtude da clarividência. Terceiro, vem a harmonia, também é um campo eletromagnético, produz em torno de você uma liberação, como se fosse uma limpeza, como se fosse uma centrífuga e uma centrípeda, fazendo com que tudo à sua volta fique livre de fluência natural, tenha fluidez na sua vida, todas as coisas aconteçam porque está tudo limpo nos seus caminhos. Então a harmonia é um campo eletromagnético extremamente poderoso que cria as condições para a fluência da vida. Em quarto lugar é a fidelidade. A fidelidade é a mesma coisa, só que ela atua sobre o poder, sobre a energia de influência. Para quem está dentro dos princípios da fidelidade, ou seja, que segue princípios, obedece princípios, cumpre os princípios da vida, das relações, cumpre os princípios, essa pessoa tem a lei a seu favor. A lei mobiliza, movimenta circunstâncias para dar a você a realização daquilo que você quer. Então, se você tem um sonho, o sonho exige uma fidelidade. Você precisa ser fiel ao seu sonho, não pode dispensá-lo, não pode apagá-lo, não pode jogá-lo pela janela, não pode jogá-lo pelo ralo. Tem que ser fiel a ele, continuar com ele, seguir os princípios da fidelidade, que é permanecer alimentando a sua realidade mental, o seu sonho, o seu desejo, a sua vontade para que ela exista. Então, são princípios. Segue princípios e a vida será fiel a você, te dando o resultado esperado. Quinta chave também é um campo eletromagnético, que exerce influência e atração, que exerce também a indução. Então, as pessoas que estiverem com você são induzidas a falar a verdade. As pessoas com quem você estiver sentirão que você é verdadeiro e confiarão em você e se tornarão confiáveis para você. Só permanecerão no seu caminho as pessoas que são verdadeiras. E se houver alguém com alguma intenção de enganar você, de fugir com a verdade, de faltar com a verdade, você vai perceber claramente, vai sentir isso e vai se afastar daquilo, porque a lei é esta. Aquele que pratica a verdade será por ela guiado e por ela protegido. O sexto campo eletromagnético é o campo da sinceridade. Esse é o centro das relações entre pessoas. Então, se você for sincero naquilo que você está falando, naquilo que você está propondo, naquilo que você se dispõe a fazer, se tiver sinceridade, a vida vai amparar você com a cooperação de outras pessoas sinceras.
As pessoas serão sinceras com você e tudo fluirá também com ampla energia, com força total. Por último, o campo da honestidade. É um campo de vibração eletromagnética que protege você contra os desonestos, que afasta de você os desonestos, que induz as pessoas a serem honestas com você, que cria para você uma invisibilidade eletromagnética que você não pode ser visto e nem enganado, manipulado por pessoas que não são honestas. Elas não conseguem penetrar no seu campo eletromagnético, então você está livre e isento dos desonestos. Como você pode perceber, a vida tem alguns segredos, sim, tem alguns segredos, mas esses segredos, eles só permanecem no campo do secreto enquanto você não está com a disposição de buscar os caminhos para a próxima dimensão da vida, de buscar a sua salvação, de buscar o reino de Deus, de buscar o reino dos céus, de ser uma criatura que deseja viver a vida superior, que deseja vencer a barreira da mortalidade e entrar no ambiente da imortalidade, na vida eterna, na vida imortal. Então, se eu juntar todos esses elementos que eu acabei de falar, as 7 chaves ou 7 virtudes divinas, esse é o conjunto de valores que nós podemos chamar de amor. Esse é o amor. O amor da vida por você, refletindo o amor que você tem pela vida e por todos os seus interlocutores, aqueles que representam a vida diante de você. Então, eles imprimem em você as suas marcas. É como se eu estivesse dizendo, Deus imprimiu naquele que é puro, naquele que tem o amor ao próximo, imprimiu o seu sinal. O sinal da imortalidade, o sinal da eternidade, o sinal do magnetismo e todos os sinais que são pertinentes aos campos vibratórios dessas virtudes. Então, sejamos nós pobres ou ricos, são essas virtudes que geram em nós o magnetismo que abre as portas para o reino da felicidade. Por isso é que se diz tão comumente por aí que a felicidade é um tesouro que está guardado às 7 chaves. Você agora já tem as chaves, então pode abrir-se para uma relação de um nível mais profundo com a vida. E assim você pode então almejar, ter a certeza e a confiança de que a vida sempre irá retribuir as suas ações virtuosas com poderes. Seja bem-vindo ao reino da felicidade.